Preso por um erro na grafia do nome faz eletricista ficar detido injustamente por estupro em São Paulo. Preso por engano, o eletricista passou 8 dias do CDP de Pinheiros até ser solto pela justiça depois que família comprovou sua inocência. Tribunal da Justiça da Bahia confirmou que o juiz autorizou soltura após Ministério Público e polícia informarem que erraram em inquérito policial e da denúncia. O morador da região de Grajaú, zona sul de São Paulo, ficou mais de uma semana preso injustamente no Centro de Detenção Provisória CDP de Pinheiro da Zona Oeste, acusado de estupro de vulnerável por causa de um I. O eletricista autônomo Jabson Andrade da Silva, de 56 anos, nasceu em Araci, Bahia, mas mora na capital paulista desde 1991. É casado há 33 anos e tem duas filhas. Não tem passagem pela polícia. Já Jabson Andrade da Silva foi denunciado pela ex-companheira por estuprar a enteada entre os anos de 2008 e 2015 em outra cidade baiana, Ubatã. E foi justamente a pequena diferença da grafia dos nomes dos dois que levou o morador de São Paulo a ser procurado pela justiça e ficar preso entre 7 e 15 de julho, quando o estupro foi denunciado na delegacia de Ubatã. O nome citado no inquérito policial foi Jabson, sem a letra I. O erro persistiu até o mandado de prisão preventivo e expedido pela justiça. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que o juiz Eduardo Camilo comunicou ter pedido a soltura de Jabson depois que o Ministério Público e a Polícia Civil acusaram de que erraram ao inquérito policial e da denúncia informando outra pessoa. O Ministério Público da Bahia disse que apresentou parecer à Justiça em 11 de julho, se manifestando pela revogação da prisão preventiva em Jabson após detida da análise dos autos e da petição apresentada pela defesa, constatou-se a existência de indícios de possível equívoco da qualificação do custodiado, apontado possível homonímia entre ele e o real autor dos fatos. Em entrevista ao G1, o eletricista contou que estava em casa com a esposa quando policiais foram até o imóvel com o mandato de prisão do dia 7, uma segunda-feira, durante uma operação que prendeu quase 1.000 foragidos da justiça. Era por volta das 10 horas e os policiais foram à minha casa, perguntaram se eu tinha passagem para a polícia, eu disse que não. Aí ele disse, olha, estou aqui com mandado de prisão que veio do estado da Bahia, acusação de um crime gravíssimo, coisa séria. Aí perguntei o que era e ele me disse que era um estupro de vulnerável. Falei que não havia feito nada e que minha consciência estava limpa. Nisso, minha mulher já começou a passar mal, contou. Jabson foi levado para o distrito policial e chegou a informar que deveria haver algum erro, que não era ele quem estava procurando. Me levaram para um DP, depois para outra delegacia, pegaram meus documentos, dado o investigador disse que parecia mais crimes no meu nome, e eu falei que nunca tive passagem pela polícia. Na primeira delegacia que me levaram, eu consegui falar com minha esposa para acionar meu compadre para ver um advogado. No dia seguinte, 8 de julho, Jabson foi para o Fórum da Barra Funda, onde passou por uma audiência de custódia. Na sequência, foi levado para uma cela do CDP Pinheiros. E é até difícil relatar como foi, as coisas foram acontecendo a cada instante. A cela que me deixaram tinha um rapaz que já tinha puxado 20 anos de cadeia. Chutando todas as prisões, tinha sido preso umas 4, 5 vezes. Foi horrível, a comida é pouca e o lugar é feito para ninguém gostar daquilo, é desumano. Eu tinha visto uma reportagem sobre um preso injustamente, mas não pensava que isso aconteceria comigo. Nos anos 2000, teve um episódio de confundirem meu nome também com o processo de falso testemunho e um crime de Suzano, interior de São Paulo, e tive que comprovar que era homônimo.
mas prisão assim por engano, por estupro, não desejo nem para o meu pior inimigo. O eletricista ainda conta que sofreu com a hostilidade por parte dos agentes penais. Quando cheguei, eles rasparam a cabeça e me fizeram colocar a mão numa grade. Um policial penal gritou comigo: recolhe a mão, seu arrombado. É assim o tratamento lá dentro. Te tratam muito mal. Você não pode responder nada. É enlouquecedor. Tem pessoas que surtam lá dentro. Eu falava que era inocente, mas diziam que todos falam isso, ressaltou. Ele ainda conta que tentou se manter calmo no período em que esteve detido, pois sabia que era inocente. Eu fiquei muito preocupado com minha esposa nos 5 primeiros dias, porque uma semana antes ela fez exames para saber que se era cardíaca. Mas uma advogada foi até lá e disse que ela estava bem, então fiquei mais calmo. Procurei me aproximar do pessoal do Evangelho, que dá uma força enorme com a mensagem: estou pronto para te ajudar. O G1 questionou a Polícia Civil da Bahia se o verdadeiro denunciado Jabson Andrade da Silva está solto, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. Mobilização da família. Assim que o eletricista foi levado para a delegacia, a família dele começou a se mobilizar para que pudesse juntar provas de que aquele mandado de prisão não era para ele. Na hora em que meu pai foi levado preso e tive acesso logo depois das descrições, a gente já tinha certeza que não era meu pai. No relato, a mulher informa que o homem acusado era companheiro dela, que viveu com esse companheiro em torno de 6 anos da Bahia, e ela tinha uma filha que foi abusada dos 6 aos 12 anos. Meu pai mora em São Paulo havia anos e tem uma filha de um relacionamento quando ele era jovem e tem eu. Nunca teve enteada, confirmou a filha de Jabson, Caterine Lourenço. Começamos então a recorrer a advogado porque foi informado que seria necessário fazer a transferência dele de São Paulo para a Bahia. A gente correu contra o tempo para evitar que isso acontecesse. Mandamos todas as informações, como carteira de trabalho do meu pai, comprovando que no período que foi feito o crime ele estava trabalhando em São Paulo. Na época dos crimes, entre 2008 e 2015, o eletricista trabalhava como zelador em um condomínio da capital paulista e tinha carteira assinada. Além do advogado, a família procurou a imprensa da Bahia com a esperança de que o caso chegasse até a mulher que denunciou o ex-companheiro e ela pudesse comprovar que Jabson não era a mesma pessoa que foi denunciado. A gente conseguiu localizar o repórter da cidade porque a gente queria que fosse noticiado lá para ver se encontrava a mulher. Por coincidência, o repórter vizinho dela comunicou, foi noticiado para as autoridades e o caso repercutiu. Isso ajudou muito, porque se não fosse meu pai, me estaria preso ainda, porque esses processos são muito demorados, ressaltou a filha, soltura. Jabson Andrade da Silva, de 56 anos, ficou preso mais de uma semana injustamente em São Paulo. A defesa da família reuniu provas e entrou com o pedido de soltura na Justiça da Bahia. Desde o início, quando a família entrou em contato, nunca houve qualquer dúvida quanto à inocência. Diante dos fatos apresentados pela família, a prisão efetuada era absolutamente impraticável, do ponto de vista dos fatos objeto demandado. Como advogado, percebi a possibilidade de um grave erro de identificação pessoal, possivelmente derivado de homonímia, e que resultou na veiculação de Jabson aos fatos descritos da denúncia, demonstrando o que poderia ser e foi uma tremenda falha da investigação criminal, afirmou o advogado Carlos Magno do AUG1. Magno ainda ressalta que prenderam Jabson sem conferência básica do local onde o processo começou. Houve falha em promover as diligências mínimas de conferências da data de nascimento, filiação, RG, CPF e conferências necessárias para confirmar real identidade.
e selaram o destino de um inocente à prisão sob a alegação de um crime de capitulação tão grave que o mesmo precisou ficar isolado da área denominada seguro do Centro de Detenção Provisória. Encaminhando toda a documentação que teve ajuda fundamental do colega advogado que o representou do Estado da Bahia, houve um acolhimento quase imediato tanto do Ministério Público quanto do próprio juízo e que só não resultou na liberdade do injustiçado devido ao trâmite burocrático da documentação e dos cadastros da administração pública necessários para a promoção da liberdade de fato, explicou Magno. Na última terça-feira, dia 15, Jabson teve a prisão preventiva revogada após o juiz assinar o alvará de soltura e foi solto. A família o aguardava do lado de fora, o que o deixou muito aliviado. Um vídeo gravado pela filha mostra o momento da soltura. Assista acima. Você fica entre a cruz e a espada, não sabe o que fazer ali dentro porque tem pessoas que têm atitude de brigar e eu nem tenho mais idade de ficar trocando briga com o mais jovem. Mas não cheguei a ser ameaçado por ninguém, só o tratamento mesmo dos policiais penais. Graças a Deus o advogado foi muito ágil, deu tudo certo e eu estou em casa agora. Quero entrar com uma ação indenizatória contra o Estado. Nem estou pensando em dinheiro, mas eles precisam ser mais cautelosos, ressaltou o que diz autoridades da Bahia, Tribunal de Justiça. O juiz Eduardo Camilo, titular da vara de Ubatã, comunicou que o Ministério Público e a Polícia Civil acusaram que erraram do inquérito policial e da denúncia informando outra pessoa. Com isso, eu decidi pela liberdade dele ontem à tarde, alvará de soltura já devidamente assinado. Ministério Público. Informamos que o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou parecer à Justiça da última sexta-feira, dia 11, manifestando-se pela revogação da prisão preventiva de Jabson Andrade da Silva do documento ao MPBA, registro que após detida análise dos autos e a da petição apresentada pela defesa, constatou-se a existência de indício de possível equívoco na qualificação do custodiado, apontado possível homonímia entre ele e o real autor dos fatos. Polícia Civil. O IGU procurou a Polícia Civil da Bahia, mas até a última atualização dessa reportagem não obteve resposta. O que diz as autoridades de São Paulo? Secretaria da Segurança Pública. A Polícia Civil esclarece que a prisão do homem citado ocorreu com base em um mandato de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e cadastrado no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, BNMP. Após a detenção, o mesmo permaneceu à disposição da Justiça. Informações sobre o inquérito policial e indiciamento do homem devem ser solicitados junto aos órgãos competentes do Estado da Bahia. Tribunal de Justiça. Como se trata de processo de outro Estado, a única informação que temos aqui é que ele passou por audiência de custódia do TJSP em 8 de 7 de 2025 por um cumprimento de mandado de prisão. Secretaria de Administração Penitenciária. A Secretaria de Administração Penitenciária informa que a pessoa citada foi colocada em liberdade ontem, dia 15, em virtude de revogação de prisão preventiva concedido pelo Poder Judiciário. Jabson Andrade da Silva, de 56 anos, do momento em que foi solto no dia 15 de julho, após ficar preso por engano.